Bom, pessoal, boa noite. Todo mundo me escuta bem? Boa noite, sim. Então, pessoal, vamos dar início aí. Vamos dar início aí, então, à nossa aula aí desse segundo semestre, né? Acho que tem alguém aí que é do primeiro, que entrou agora? Eu sou do Eu, primeiro. professor, aqui também é o primeiro dia, aliás, o segundo dia de aula. Tá. Tá. Então, pessoal, disciplina que nós vamos começar hoje, nós vamos estar vendo todas as quartas-feiras, é a disciplina de ciência política, tá? Eu postei no AVA lá o nosso plano de ensino. Depois, se todos quiserem estar dando uma olhada mais aprofundada lá no nosso plano de ensino, para que a gente vocês possam dar uma olhada, de repente dar uma pesquisada nas bibliografias lá e tudo mais, tá? Vocês vão ter uma outra disciplina com a professora Josiane, que é de Teoria Geral do Estado e da Constituição, tá? Nós vamos ter alguns pontos próximos ali, porque as duas disciplinas tratam de alguns assuntos que vão acabar sendo semelhantes, tá? Se houver algum conflito aí, a gente entra em contato, tudo certinho, a gente conversa para ver o melhor caminho, beleza? Ok, professor. Ah, obrigado aí pela lembrança aí, né? Como tem alguns alunos novos, eu sou deficiente visual, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, manifestar pelo áudio, tá? Para ficar mais fácil para a gente ter uma interação entre a turma aí, tá? Então, para a gente ter um início aí da nossa disciplina, tá? Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Gustavo, tá? Eu vou estar com essa disciplina aí que eu já mencionei para os senhores, né? Para senhora, ciência política. Eu sou professor da SMG há uns 2 anos já. O ano passado eu fiquei só com o grupo de pesquisa. Esse ano eu ministrei aula de economia, primeiro semestre, e agora estou com a disciplina de ciência política com vocês novamente. Teve aula comigo no primeiro semestre. Quem não teve vai ter aula agora, juntamente aí primeiro e segundos semestres, tá? E eu acredito aí que os professores que vocês já tiveram aula com quem segunda e terça-feira? Segunda, Aline com professora. o William. Aline e William, beleza. Acredito que eles já mencionaram mais ou menos então como é que vai funcionar a questão de avaliação, né? Nós vamos ter uma prova, já tem até a data no AVA lá, de cabeça eu não vou lembrar, tá? Se eu não me engano, acho que ela vai valer 5 pontos. E nesse primeiro bimestre nós vamos ter aí as atividades do AVA, que também vão valer nota e vão valer presença. Então, nós vamos estar fazendo essa aula gravada. Eu vou estar, gravando, postando a aula no AVA, tá? E nós vamos ter as atividades lá como já foram feitas. Quem tiver dificuldade aí pode estar pedindo auxílio para os colegas, está entrando em contato com a coordenação. Eu também estou à disposição, vocês têm meu e-mail, né? É gustavo.caminha@smg.br. Tem o grupo do WhatsApp lá também, que vocês podem entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida,
algum problema, beleza? E no segundo bimestre, aí nós vamos ter uma atividade diferente, pelo menos foi o que a coordenação me passou, que é a nossa prova aí multidisciplinar. Então vai ser os mesmos esquemas do primeiro semestre, professor? Sim, isso é mais ou menos o mesmo esquema. A avaliação naquela semana, que vocês vão ter, acho que a semana inteira para postar, e vai ter as atividades do AVA, do portal aí, que vocês vão ter que estar respondendo e postando lá para ter presença e nota, tá? Como aqueles que já tiveram aula comigo, eu não costumo fazer nada muito complexo, tá, pessoal? A nossa disciplina aqui de ciência política, ela é uma disciplina mais teórica. Disciplina de ciência política, ela é uma disciplina bem teórica, tá? Nós vamos ter algumas coisas mais práticas, tentando trabalhar alguma coisa do direito que eu vou tentar estar fazendo com vocês, mas no final ali, quando nós adentrarmos em algumas questões, por exemplo, de partidos políticos, talvez, tá? A nossa disciplina, então, pessoal, como eu dividi ali no nosso cronograma, ali do plano de ensino, tá? Nós vamos começar então vendo aí a introdução, o que é ciência política, né? Vamos a fazer algumas ponderações dessa aula, talvez até a aula que vem, do que vem a ser a ciência política, qual o seu objeto, o que ela estuda, a sua correlação para com as outras ciências, tidas aí também como ciências. Em seguida, nós vamos estar fazendo uma análise do Estado, tá? O, do Estado enquanto modelo aí de país, entre suas situações, né, que nós vamos ver que a política, a ciência política, ela precisa desse enfoque do Estado, que é o Estado, como ele se forma, porque é onde nós fazemos a análise da política. Nós vamos ter também. Nós vamos ter aí também, pessoal, depois que a gente fizer a análise do Estado, que é das modalidades, dos elementos do Estado, nós vamos verificar aí o que é o poder, o conceito de poder, as espécies de poder, tá? Que o poder é um dos nossos principais enfoques aí da disciplina de ciência política, tá? Pois nós vamos ver com calma cada um desses pontos, o que é o poder, os seus elementos, suas espécies, a divisão dos poderes aí do Estado, tá? Nós vamos precisar ver também as formas de estados, tá? Nós vamos ver na ciência política, mas de uma forma um pouco mais simples, porque essa questão do Estado vocês vão ver também com a professora Josiane, de uma forma mais aprofundada, tá? Aqui, na ciência política, infelizmente, nós precisamos repetir, porque nós precisamos desses conhecimentos aí para poder entrar no poder, tá? Formas de governo, sistemas de governo, acredito que todos já ouviram aí, né, um pouco de monarquia, república, democracia, parlamentarismo, presidencialismo, que são as formas de governo e os sistemas de governo. Também fazer uma diferenciação entre esses dois elementos vai ser necessário. A gente vai trabalhar também aí de uma forma
que a gente consiga ver as ideologias políticas, tá? E surgiram aí ao longo da história, pelo menos as principais, tá? E, por fim, aí nós vamos estar analisando a parte aí do sistema eleitoral, né? O voto, partidos políticos, alguma coisa aí voltada para o direito propriamente dito, tá? Alguém tem aí alguma dúvida, alguma questão, alguma ponderação a fazer? Até o momento não, professor. Bom, para quem entrou depois aí, tá, pessoal? Meu nome é Gustavo, eu vou estar com vocês aí na disciplina de Ciência Política, tá? Se alguém tiver alguma coisa a fazer, por favor, tá? Repetindo aí, se puder usar do microfone, a gente agradece. Bom, começando então, aí nós vamos ter ali no nosso plano de ensino, tá? Tem algumas bibliografias complementares ali, algumas bibliografias importantes para a gente estar utilizando no decorrer do curso, tá? Quero ver se eu encontro uma dessas aí na nossa biblioteca virtual ou na nossa biblioteca virtual ali eu acho algum livro que tenha a nossa disciplina, tá? Eu dei uma procurada rápida, achei alguma coisa, mas eu quero ver se eu encontro algo mais se enquadre aí dentro das nossas bibliografias, tá? Alguém aí tem ideia do que venha a ser a ciência política? Vamos lá, pessoal. Vocês acham que a ciência política estuda? Ninguém se manifesta? Isso é que eu tenho. Bom, então, antes da gente falar propriamente dito do que é a ciência política, tá? Nós temos que ter a noção aí de que nós temos o conhecimento que alguns vão chamar de senso comum e outros vão chamar de conhecimento científico, tá? O, Aqui na nossa disciplina nós vamos estar analisando então o que vem a ser científico, tá? O que vem a ser o estudo do fenômeno político, tá? Alguém pode vir a me dizer, ah, professor, mas eu gosto de tal ideologia, ah, eu gosto de tal posicionamento político, de tal partido político, né? O gostar aí a gente acaba entrando em um aspecto de senso comum, tá? E nós vamos trabalhar aí uma questão científica que acaba sendo uma questão mais imparcial, talvez uma análise do fenômeno político. Ok, pessoal? Pra mim, tudo ok. Então aí. Alguém aí tem horas, por favor? 7 horas e 35 minutos. 7 horas e 35 minutos. Beleza, obrigado. Por nada. Estamos em 18 alunos, professor. Sim, eu vi ele, Ayrson. É, por gentileza, aí, antes da gente tá dando continuidade,
Aqueles que estão aí poderiam se apresentar de uma forma rápida, por favor? Paulo Ricardo, do Nascimento Costa. Como, Eu sou professor? o Ju- Se apresentar aí, falar qual semestre que tá, só para... O primeiro semestre. Paulo Ricardo. sou o Jones Renato Rosa, estou no primeiro semestre. Meu nome é Bruno, eu sou do primeiro semestre. Meu nome é Carlos Henrique e estou no segundo semestre. Meu nome é Leslie Cristina Fernandes e eu estou no segundo semestre. Meu nome Sou é Paulo Éder Ricardo, Araújo, do estou no Nascimento Costa, segundo. estou no primeiro semestre. Meu nome é Éder Araújo, estou no segundo semestre. Meu nome é Patrick Rafael e eu tô no segundo semestre também. Meu nome é Paulo Francisco, estou no primeiro semestre. Ayrson, segundo semestre. José, segundo semestre. Meu nome é Priscila, eu estou no primeiro semestre. Meu nome é Lucilene, eu estou iniciando o primeiro semestre. Vejo que temos bastante alunos novos aí, então, hein? Muito bom, muito bom. Meu nome é Meu nome é Adilson, estou no segundo Rodrigo. semestre. Meu nome é Rodrigo, estou no primeiro semestre. Beleza. Todo mundo já se apresentou? Tranquilo? Bom, pessoal, então, tá? Que vem a ser o nosso objeto de estudo, tá? E como nós vimos aí a ciência política, de uma forma superficial e mais aprofundada também, é a ciência que vai estudar o fenômeno político como ele é. Então, nós vamos utilizar aí de vários apanhados históricos, teóricos, para analisar e verificar como ocorre um determinado fenômeno político, social em um determinado local, em um determinado período. Tá? Então, um exemplo aí, tá? A ciência política, ela vai fazer uma análise de uma eleição presidencial, por exemplo, de quantos milhões de votos o candidato A teve, quantos o candidato B, C tiveram, para verificar por que que um foi eleito, o outro não foi eleito. Tá? Então, nós vamos estar analisando aí, no final, essa questão. É isso que nós acabamos fazendo como um cientista político, né, dentro da ciência política, tá? Utilizando aí sempre do conhecimento adquirido para que a gente possa definir como as coisas são, tá? Quando nós vamos querer fazer uma análise de como as coisas devem ser, aí nós passamos para outras áreas aí que podem ser de filosofia política, por exemplo, tá? Vão fazer uma análise do que dever ser, beleza? No caso, a ciência política, ela faz a análise do ser, tá? Bom, e a palavra que eu usei de forma constante aí, política ou alguém
saberia dizer aí o que vem a ser a política? Política seria uma forma de participação pública, de representação da sociedade, alguma coisa assim, professor? Mais ou menos por aí, tá? Certo. A palavra, inclusive, política, ela vem do radical grego, que se refere a polis. Polis é as cidades-estados que existiam na Grécia Antiga, né? Um exemplo de polis seria Atenas, né? No período lá de Platão, Aristóteles, tá? Inclusive pensadores clássicos aí do que vem a ser a política, tá? Então, o fenômeno político ou a política aí, ela se refere à análise da sociedade em relação a um determinado local, a um determinado estado, tá? Por isso que nós fazemos a análise do que vem a ser o estado. Por isso que o que o colega mencionou é um posicionamento válido aí para o que vem a ser política, tá? Apesar de hoje em dia a gente acabar também utilizando política como um termo pejorativo, né, dentro do senso comum, que é uma coisa que a gente não pode estar fazendo no decorrer das nossas aulas. Beleza? Professor, uma pergunta. Sim. Por exemplo, no prático do Brasil, né? O senhor disse que a ciência política ela faz análise por que um foi eleito, por que o outro não foi eleito, essas questões que inferem diretamente no resultado. Certo? Um exemplo, né? A gente faz análise quantitativa e qualitativa aí. Ah, entendi. Quantitativo e qualitativo. Então, contextual, então. Oi, desculpa, cortou. Então, é bem mais contextual, né? Envolve tanto as estatísticas quanto em si a própria desenvoltura do candidato e todo o envolvimento dele com o momento atual. Seria, então, todos os aspectos. Você pode fazer os dois, como você pode fazer só um deles, tá? Depende do enfoque que a pessoa que está fazendo a análise busca. Se você quer fazer uma questão quantitativa apenas do número de votos, você pode. Você pode também fazer algo mais aprofundado do porquê que essa pessoa teve mais votos, né? Aí você já entra dentro dessa questão aí desse outro viés também. Ok, professor. Obrigado. Alguém mais tem aí alguma pergunta? Bom, pessoal, eu vou falar, mas depois eu posto lá no nosso ambiente virtual, tá? Eu quero depois que vocês postem, expliquem para mim lá como atividade, tá? Por que o Aristóteles, eu vou postar o livro dele para vocês lá, Política, tá? Mas por que o Aristóteles diz que o ser humano é um ser político? Alguém tem aí alguma dúvida da atividade que o professor vai estar postando lá? Essa atividade é explicativa, o que a gente entende, ou é para a gente fazer uma pesquisa? Eu vou postar o livro dele, tá? Aí vocês vão dar uma lida lá, ele coloca uma situação
que ele explica o motivo pelo qual, né? E se vocês quiserem fazer uma pesquisa também, à vontade, mas é mais para verificar o entendimento de vocês quanto ao pensamento aí desse filósofo aí. Depois nós vamos estar revendo essa situação, tá? Mas a princípio é para a gente analisar o posicionamento dele. Ok. Tá? Então, pessoal, como eu mencionei para vocês aí do nosso cronograma, do nosso planejamento de aulas, tá? Por isso que nós vamos estudar o Estado, como nós vimos, e a política ela depende de um determinado local, então nós fazemos análise política, assim como você faz uma análise jurídica do país Brasil, né, como o colega perguntou, de uma forma diferente da Argentina, do Paraguai, enfim. Então, por isso que nós precisamos ter as noções de Estado, tá? Nós vamos ver mais para frente também a questão do poder, mas o poder é o elemento principal aí do estudo quando nós fazemos esse estudo da política, da ciência política, tá? Poder, a forma de influência e os meios de influência que a pessoa possui, quando a pessoa detém o poder, para fazer as suas vontades, tá? Que daí nós vamos verificar mais para frente, tá? Não quero que vocês se preocupem, só para a gente ter uma introdução, aí, uma abertura da nossa disciplina, né? Já que eu fiz aí o apanhado do nosso plano, do nosso cronograma, tá? Muitos dizem aí que o principal divisor de águas, tá? O principal nome, aí, talvez o primeiro que seja considerado como política é Nicolau Maquiavel, com o seu livro O Príncipe. Acredito que todo mundo já ouviu falar desse cidadão, né? Sim. Então, na obra dele, tá? Ele faz aí uma distinção muito interessante para nós, tá? De que a política, ela acaba sendo distanciada da moral. Assim como vocês vão verificar, né, antigamente, direito, a política, outras áreas de conhecimento, elas eram bem vinculadas à religião, à moral. E com o avanço aí do conhecimento, até das ideias, né, nós temos mudanças, quebras de paradigmas, tá? E um deles é esse do direito não, da ciência política, ou da política, ter o seu distanciamento da moral. Não que não tenha, tá? Fique bem claro. Mas ela não é somente aí aquela análise de moral que se tinha até então, tá? Nós vamos ter aí também, quando nós falamos daí fazendo uma breve evolução histórica, tá? Nós vamos ter como outros nomes, como nós temos na economia, o surgimento aí daí em século XVIII, XIX, quando nós temos aí as divisões, as criações mais próprias dos ramos da ciência, dos ramos do conhecimento, como nós vemos hoje, tá? Uma pessoa que fez grande diferença também na política, grandes críticas aí, né? Se criou até uma ideologia política, foi Karl Marx. Tá? Daí, então, vendo, quando nós falarmos lá das ideologias, nós teremos a ideologia liberal, né, que surgiu ali com o liberalismo,
surgiu talvez ali junto com a teoria de Smith na economia. Depois nós temos essa parte mais do socialismo com Marx. Nós vamos ter os pensadores pós o Marx, são os mais modernos. Alguns falam do nacionalismo, tá? Algumas formas aí, talvez, de política também que nós tivemos aí foi, né? O nazismo, fascismo, né? Que são formas diferentes, mas são formas de se exercer o poder, né? Então, podemos fazer uma análise daquela situação. Por exemplo, quando Hitler chegou a se tornar o governante da Alemanha, ele chegou a utilizar muito na fala, no discurso dele, coisas que a população queria ouvir. Beleza? Aí também, como nós fazemos essa análise do mundo, nós podemos também trazer para o país Brasil aí. Nós fazemos algumas análises de monarquia, de presidencialismo, de república, de democracia, de presidencialismo, fazendo uma diferença aí do parlamentarismo, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Alguém aí tem alguma ponderação a estar fazendo enquanto o professor toma o ar? Não, por enquanto, tudo bem, professor. Essa primeira aula, normalmente, ela é um pouco mais introdutória, né, pessoal? O pessoal aí que está no segundo semestre também já pode dizer para nós aí, vocês estão achando interessante essa questão de fazer lives ou as aulas gravadas eram melhor? Bom, professor, eu vou já colocar a minha posição. Eu sempre achei que deveria ter sido ao vivo, sempre, desde o começo, porque é uma questão de interagir, né? Poder perguntar, tirar as dúvidas, eu acho bem mais conveniente do que simplesmente a gravação. Até porque nós escolhemos um curso presencial e já sabíamos que nós teríamos que estar presentes, né? Então, eu acredito que o presencial, nesse aspecto, ou na live, assim, né, ao vivo, nós temos condições de trocar ideias, ver as dúvidas dos demais alunos, e isso contribui para que a gente aprenda, né? Então, essa interação eu acho fundamental. Então, a minha posição sempre foi favorável a essa aula ao vivo. Infelizmente aí, né, até o professor aqui concorda com o que você falou, Irson. Infelizmente nós tivemos um problema aí de uma crise global, de uma situação aí que inclusive nos gerou política, né? Nos gerou política, que eu falo assim, uma análise do Estado, do poder, enfim. Nós tivemos que mudar muitas situações para que a gente pudesse, talvez, manter aí a faculdade, manter o nosso trabalho, né? Análise dessas situações provocadas pelo Covid na sociedade como um todo, também é um enfoque político que a gente faz, né? Sim, claro, com certeza. A gente conseguiu ter uma visão mais globalizada agora da política, principalmente no nosso país, e nos demais países também, porque essa adaptação exigiu que nós nos mantivéssemos informados, né, professor? Sim, sim. Bom, pessoal, e aí também, tá? Quero ver se eu consigo trabalhar com vocês, assim como eu fiz na disciplina de economia, com aqueles que tiveram aula, né? Da gente também trazer um enfoque jurídico, tá? Muito embora nós tenhamos uma divergência grande do político e do jurídico, tá? A
a gente consegue, de repente, trabalhar alguma coisa dentro da área da nossa disciplina envolvendo o direito, até porque o curso dos senhores é o curso de direito, né? Eu não sei quanto aos demais, professor. Eu estou me manifestando aí porque eu acho que esse momento agora é um momento muito oportuno para a ciência política, pelo que o senhor já nos inferiu aí. Por quê? Porque analisar a situação política do país, o comportamento das autoridades mediante as situações adversas. Então, a gente vê nas estatísticas aí a oscilação de avaliação dos nossos gestores. Então, eu acredito que seja um momento bem dentro dessa matéria. Nós vamos ter aí também, tá, alguma situação aí que, se a gente conseguir trabalhar, tá, se não for, a gente não tiver tempo de trabalhar, de repente a gente pode ver com a coordenação aí de trabalhar fora futuramente, enfim, para mim até um momento bem interessante da gente ter também alguma coisa de direito eleitoral, né? Tentar trabalhar aí na ciência política, porque esse ano, além de todas as situações, nós temos o momento máximo aí da democracia, que são as eleições, né? Por mais que seja uma eleição municipal, tá? O enfoque territorial menor, né? Que é só nos municípios, nós não temos aí os grandes governantes sendo modificados ou se reelegendo, mas é um momento interessante para você fazer uma análise de ciência política dentro do território aí, como você falou das autoridades, o conceito vigente aí também dentro da ciência política são as autoridades, né, quem detém o poder. Nós vamos verificar aí a relação entre o poder, quem detém o poder e quem se submete, ora seja o governante, ora seja a sociedade, que a sociedade também exerce o seu poder de uma determinada forma. E nós temos essa questão aí, né? Esse ano tem essa situação das eleições. Que, inclusive, tudo depende aí em algumas situações, por exemplo, que são algumas questões, eu já vi o pessoal comentando em algumas questões de ciência política, a questão de mudança de número de vereadores, por exemplo. Em Maringá, acho que nós temos 15 vereadores. Alguns dizendo que precisa de mais, precisa de menos, analisando o próprio texto da Constituição, a Constituição diz que acho que pode ter mais, né? Então, são enfoques aí que a gente pode fazer uma análise futura. Vocês acham aí que precisa de mais ou não? Precisa de menos, né? Na verdade, não só na esfera municipal, mas na estadual, federal, há uma sobrecarga, um sobrepeso do Estado que é desnecessário em termos de custos, em termos de decisão. Para mim, deveria reduzir, porque é uma questão até uma questão financeira mesmo, desnecessária, principalmente no estado e no federal. O municipal ainda, Maringá é uma cidade de médio porte, ainda estaria dentro do esperado, né? Então, professor, eu acredito que tem que ser feita uma reavaliação do Estado. O Estado está muito pesado para si mesmo e aí não comporta mais dentro da realidade atual. É o meu pensamento. Mais alguém quer se manifestar? Professor, eu concordo com o Ayrson também. Eu acho que tem muito vereador, muito deputado estadual, federal, em excesso. Senador, eu acho que
penso que deveria diminuir, sim. Acho que a carga tributária que a gente gasta em cima desses políticos, acho que é muito excedido à realidade que a gente está vivendo. Concordo com isso, acho que poderíamos diminuir isso aí, sim. Inclusive, com essa diminuição aí que vocês mencionaram, você acaba tendo recursos para investir em outras áreas, em outras políticas, vamos utilizar o termo mais moderno aí, políticas públicas, né? Você poderia aumentar infraestruturas, aumentar questão de escola, de educação, questão de saúde, né? Que hoje está muito em voga aí a questão das políticas públicas para que esses direitos fundamentais sejam efetivados de uma forma mais adequada, mais universal. Professor, com licença, se ao invés de diminuísse o número, né, de legisladores, diminuísse então a verba deles, né, o gasto deles, não seria perigoso pouca gente legislando? Então, nós vamos fazer uma análise mais profunda em cima dos poderes em si, né? Mas nós temos aí o legislativo, no nosso caso, dividido nas esferas federal, estadual e municipal. Talvez, tá? Você pega e você tem, acho que são 81 senadores e 513 deputados federais. Tá? Se eu errar os números aí, alguém me corrija, por favor, mas se eu não me engano, são esses. Talvez, tá? Deputados federais é um cálculo diferente, cada estado, pela sua quantidade de população, tem uma quantidade de representantes, mas senadores, se eu não me engano, são 3 pelos 26 estados, mais o Distrito Federal. Assim, o número de senadores talvez seja interessante. Talvez aí só o que poderia se fazer, diminuir o número de deputados federais, ou como você mesmo mencionou, diminuir verbas ou algumas regalias, alguns privilégios que eles acabam tendo, né? Que eles acabam conseguindo, porque quem está no poder e quem costuma se manter nele, como nós temos no Brasil aí casos de pessoas que estão há mais de 20 anos trabalhando aí como agente político, né? Ou você acaba tendo um desvio muito grande de dinheiro, não no mau sentido, né? Mas que acaba, talvez, se tivesse menos privilégios, menos regalias, também aplicado de uma forma mais adequada em outras áreas, né? Mas eu acho que deputados estaduais, federais, aí a quantidade não está representando a sociedade nas suas necessidades. Então, se não está representando a sociedade em suas necessidades, tem que ser revisto, tem que ser reavaliado, que algo que não está funcionando. Se fosse uma empresa, já teria quebrado há muito tempo, né? Agora não tem mais teto fiscal, por causa da pandemia, mas virou uma bagunça, estão gastando trilhões e trilhões de dinheiros aí, que seriam públicos, são nossos recursos. E por quê? Porque cada um quer contentar a sua plateia eleitoral. Então, eu acredito que tem que ser revisto não somente as regalias, mas a quantidade, principalmente nessa esfera de deputados federais aí, ao meu ver, não está correspondendo com as nossas necessidades. Lembrando, pessoal, que o que o Emerson falou também é interessante, em que quando nós analisamos a política, o fenômeno político, nós levamos em consideração o Estado, né, a polis, né, como deriva a palavra política, tentando levar em consideração o bem comum, tá? Nós temos aí a busca
né, dessa análise da sociedade, do poder e tudo mais, mas deter o poder para buscar o bem comum. E talvez, né, uma conclusão que nós podemos chegar ao longo das aulas é se na atualidade o poder está sendo utilizado dessa forma adequada para tentar buscar o bem comum, né? Alguns podem dizer que sim, outros podem dizer que não. Aí vai também da questão da ideologia de cada um. Ô, professor, eu trabalho com o pessoal aqui na área política e sou bem, falo com bastante propriedade, com bastante conhecimento, desde deputado estadual, a vereadora, prefeito, que agora a gente está lançando. O negócio é bem mais diferente que a gente pode imaginar, tá? A gente fala tudo que a gente quer, que a gente pensa, mas vai muito além, muito, muito, muito além. Desde uma convenção, com uma junção, com o que eu quero para a cidade e o que eles querem para a cidade, o que eles querem para eles, o que eles não querem para eles. Um bom candidato não dá para sair. Cara, vai além. Não tem como mensurar a política. Que eu vou te dizer? É o jogo por trás do jogo. Aí já entra o que alguns chamam de politicagem também, né? Ou fazer favor para cá, fazer o favor para lá, que infelizmente existe, né? Eu além de professor, eu sou procurador do município de Maringá. Então, realmente muita coisa acontece aí que às vezes deixa todo mundo de cabelo em pé mesmo. E aí vamos ter aqueles que tentam ter uma visão utópica, idealista do que deveria ser, né, a política aí, ou do que deveria ser a sociedade, e nós vamos ter uma visão um pouco mais real do que ela realmente é. E o nosso enfoque aqui, em especial na nossa disciplina, pessoal, é fazer e conseguir ter essa análise, tá? Do que é real, do que é concreto, daquilo que felizmente não é, e tentar cada vez mais ter essa concretização, essa busca do que pode ser o melhor, que pode concretizar aí o tal do bem comum. E no final das contas, o homem, ele vive não sozinho, né? Então, por mais que você queira buscar interesse de um ou de alguns, você acaba tendo que buscar o bem para quase todos, né? Ou para todos. Alguém aí tem alguma ponderação final aí, algum questionamento? Professor, vai estar no AVA lá. Como que vai estar lá no AVA? Igual nós fizemos no semestre passado? Você vai deixar lá Sim, igual nós fizemos no semestre passado. Até porque tem gente do primeiro semestre aqui que está entrando agora, e a gente, como não tem como ajudar muito eles, até porque a gente também foi bem deficitário esse primeiro semestre. Não deficitário, professores. Deixa eu tentar explicar. O sistema não ajudou, a gente não conseguiu tirar muitas dúvidas, até para poder ajudar o próximo. Então, até eu tenho dúvidas assim de principiante. Então, vai continuar a mesma sequência, vai deixar lá o vídeo, na verdade, é essa aula, né? Isso, mas essa aula tem que ir para lá de qualquer forma. Tá. Mas vai ter aquele explicativo, aquele resumo que você sempre faz para a gente se basear? Tenho que postar um material e tem que postar uma atividade, né? Tá. É só para a gente poder ajudar, se alguém perguntar, porque eu acho que o Ayrson ou outro do grupo está meio que igual eu. Bom, não sei se tá, mas a gente com bastante dúvidas ainda.
Não, assim, ó, essa questão de dúvida, pessoal, doar, infelizmente, da mesma forma que vocês aí não tiveram, né, todo esse preparo, nós professores também não tivemos, tá? No primeiro, no semestre passado, até porque todo mundo foi pego de surpresa, né? E nesse segundo semestre, pelo que foi nos passado, está se tentando fazer uma coisa um pouco mais adequada aí para que a gente não tenha tantos problemas, tá? Mas aquele que não conseguir fazer certinho as coisas lá, conversa comigo, conversa com os outros professores, conversa aí com o professor William, que é o coordenador do curso, né? E acho que ele vai dar aula para vocês de penal 1, né? Para a gente tentar fazer o máximo para ajudar vocês. Então, tá bem, professor, muito obrigado. Até para a gente vai poder ajudar o povo do grupo, né? Não, o que eu puder ajudar também, eu estou à disposição de vocês, tá? É isso, né, Ayrson? Eu acho que nós estamos com dúvida, talvez você menos que eu, mas é mais ou menos assim, esse segmento, essa visão que você tem também. Você que está mais na coordenação? Adilson, deve seguir mais ou menos na mesma linha de trabalho que foi no semestre passado. O AVA já sofreu algumas modificações, realmente isso dificultou porque não foi comunicado as alterações, né? Mas à medida que nós começarmos a caminhar e foram surgindo as primeiras dúvidas, é claro que nós devemos colher essas dúvidas e repassar a coordenação, né, aos líderes, para que eles possam estar nos sanando dentro do tempo hábil também, claro. E qualquer situação atípica, nós faremos o que nós fizemos essa semana. Entrarei em contato com o professor, por exemplo, com coordenação, e solicitar um prazo maior, que foi o que aconteceu com a professora Aline. Né? Ela cedeu para que fizéssemos a quantidade possível essa semana e o restante do trabalho na semana posterior. Então, com certeza, nós estaremos acompanhando aí. Claro, as dificuldades existem, houve mudança, e nós devemos acompanhar, né, Adilson? Todos nós trabalhando juntos, verificando, quando um não puder, o outro olhar direito e de repente descobre a solução. Todo mundo junto, como diz o nome do grupo, são os mais fortes, claro, mas realmente as dificuldades existem. Professor, posso fazer uma colocação a mais nesse momento? Oi, desculpa. Posso fazer mais uma colocação nesse momento? À vontade. Nossa aula ao vivo aí é até para isso. É sobre o grupo de pesquisa. Eu tomei a iniciativa de conversar com a Angélica, e ela também, né, já comentei com o senhor, inclusive, conversamos já sobre o grupo de pesquisa. E se o senhor já tem alguma definição, porque eu acredito, professor, que seria interessante fazer essa movimentação desse grupo de pesquisa, mesmo através de live, porque aí incentivaria não só os antigos, quanto os novos, né? Eu conversei com ela ontem, tá? Comecei a conversar com ela ontem, nós tivemos uma conversa hoje. Nós estamos verificando aí o melhor dia, até para não sobrecarregar os alunos, não sobrecarregar os professores, mas a gente fazer uma live, uma reunião aí de uns 30, 40 minutos, pelo Meet mesmo, pelo Zoom, não sei. Isso mesmo. Estamos vendo aí de repente começar na semana que vem, tá? Precisamos ver alguns detalhes aí, ver se de repente se realmente a gente consegue começar na semana que vem ou na outra. Então, ótimo. Aí os detalhes a gente passa para todos os demais alunos, e claro que isso é facultativo, né? Não é obrigatório. Exato. É algo que é individual a cada um. Quem tiver disponibilidade, quem tiver interesse, vai se manifestar. E aqueles que não puderem, claro que é compreensível, né? Mas até aí nós também estamos vendo uma situação que, como a situação do grupo era anual, né?
e não sei se nós vamos fazer só semestral, ou se faz esse semestre mais o semestre que vem. São alguns pontos aí também que a gente tem que alinhavar, tá, pessoal? Nós temos aí, então, o grupo de pesquisa, como o colega Ayrson levantou, não é obrigatório, tá? Eu sou o coordenador. Até conversando com a professora Angélica, nós vamos ver a possibilidade de outros professores também que quiserem, óbvio, estar participando conosco, tá? Para fomentar o debate em áreas do direito aí e tudo mais, até talvez da própria política, enfim. Eu fiz uma introdução com vocês, né? Não sei se dos alunos do segundo semestre aí, na disciplina de economia, né? Eu tracei um paralelo dos direitos humanos, direitos fundamentais com a economia. Não sei se vocês lembram. Na verdade, nós quase nem iniciamos, né? Foi no momento que iniciar, aí aconteceu essa pandemia. Então, como é algo que pode enriquecer o curso, né, e o conhecimento, vamos aguardar aí esses detalhes de vocês, e aí a gente repassa para todos os alunos a professora. Sim, sim. Ok. Certo, pessoal, quanto a essa nossa aula inicial aí, essa nossa primeira semana, tá? Eu até peço um pouco de desculpa para vocês que a ciência política aí nós vamos ter que ir descobrindo juntos, tá? O descobrir juntos que eu falo é o andar das aulas. É até um pouco diferente aí que o semestre passado foi mais aulas gravadas. Então, vamos descobrir junto o andar aí de como vai ser essas aulas. Aí eu até peço desculpa para vocês, essa primeira aula talvez não foi assim com tanto conteúdo, com tanta situação, mas é necessário também a gente fazer aí uma apresentação do plano de ensino, como eu fiz, e da disciplina de uma forma geral, mais ampla, para que a gente possa, no decorrer das próximas aulas, já fazer uma análise mais aprofundada. Dito que os outros professores acabaram adentrando de uma forma mais técnica, mais aprofundada aí dentro dos conteúdos propriamente dito, mas eu acho importante a gente fazer essa análise introdutória do que é a disciplina, do que é o que nós vamos ver no decorrer do ano, no decorrer do semestre, na verdade, né, para depois a gente poder já ir aprofundando no decorrer das aulas. Ok, professor. Certinho, pessoal? Eu agradeço aí, então, a presença de vocês aí. Agradeço mais uma vez poder estar trabalhando com vocês, tá? E vamos nesse semestre aí fazer essa análise da ciência política e vamos enriquecer o conhecimento aí. E tendo novidades do grupo de pesquisa, eu também coloco no WhatsApp, entro em contato com vocês de alguma forma. Eu dou parabéns para vocês, de uma forma bem humilde minha, de que vocês são guerreiros aí de estarem estudando nesse momento de crise aí, de pandemia, que muita gente acaba desistindo. Então, isso é uma coisa que vocês não podem deixar acontecer, viu, pessoal? Deixar a peteca cair. Beleza? Ok, professor. Obrigada, professor, pela aula de hoje, viu? Tenha uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigado. professor. Boa noite, obrigado. Até mais.